Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Esse é o 6º episódio. Estou hoje com 3 convidados mais do que importantes. Além de serem empresários e terem as suas agências, dirigem entidades que fazem acontecer o mercado publicitário do Rio Grande do Sul. Ao meu lado, Fernando Silveira, presidente da ARP. Na minha frente, à direita, Juliano Brenner Hennemann, presidente do Sinapro, capítulo RS. E na minha frente, Alexandre Sklovonsky, presidente do capítulo ABAP Rio Grande do Sul. Eu costumo não apresentar os meus convidados, até para que não fique aquela história de currículo, né? Que conosco, fulano, não sei quem. Então, cada um de vocês se apresente, diz o que faz, além das atividades profissionais que vocês desempenham. Também a atividade de entidades que vocês tão bem colaboram, que tão bem fazem para o Rio Grande do Sul. Fernando. Tá bem. Bom, Fernando Silveira, presidente da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, diretor do Sinapro, na gestão do Juliano, diretor da FENAPRO também, na gestão do Daniel Queiroz, fundador da Integrada Comunicação Total, pai, marido, colorado, nessa ordem. Boa. Gente, obrigado pelo convite, né? Eu digo que eu tenho 3 filhos, né? O João Vitor com 16, o Joaquim com 7 e a SPR é uma filha que eu tenho de 25 anos, né? E eu sou um empreendedor que é fascinado por essa área que a gente atua. Eu sou entusiasta. Eu acho que isso me levou para estar junto com o Fernando no Sinapro, porque a gente dividia, né, a diretoria, né, Alexandre? Estávamos os 3 na mesa de diretores. E depois um convite que muito me honrou do Fernando para ser presidente, né? Hoje eu atuo também apoiando quando o Alexandre convoca lá na BAP, estou à disposição da BAP do Rio Grande do Sul também. E realmente entusiasta da nossa profissão e acho que a gente tem esse dever de doar, se entregar para levantar essa barra desse mercado, que é um mercado pujante, que a gente tem muito talento aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma academia muito forte e por isso eu digo que o que a gente faz é uma contrapartida do bem que essa profissão faz pra gente como empresário. Exatamente. Bem, vamos lá. Nenê, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês, Fernando, Juliano. Eu sou Alexandre Skowronski, CEO da Global, empreendedor, empresário. Também sou co-founder da Rede Circle, que é uma plataforma independente de talentos da indústria criativa. Pai do Nicolas, do Frederico também, né? Marido da Elisa. E com muita também honra e admiração, né? Por todos vocês e ao nosso segmento, a nossa indústria, há 3 gerações atuando, né? De uma forma bastante dedicada para criar valor através da criatividade, né? Com uma família empreendedora na área da comunicação. Bom, então vamos às perguntas, né? Eu acho que... tenho certeza que esse programa é bom porque vocês não estão preparados, não tem pauta, né? Então a gente chega aqui e vai desenvolvendo os assuntos, né? Como vocês sabem, eu tenho uma coluna há mais de 30 anos e tal, e eu sempre demonstrei uma preocupação muito grande pelo mercado, por aquilo que o mercado faz e pelo aquilo que o mercado recebe. E eu sinto que vocês 3, né, têm dificuldades de agregar, dificuldades de trazer mais gente, dificuldades de fazer com que as pessoas ou as empresas estejam do lado de vocês. Isso é verdade, Fernando? Parcialmente. Eu acho que já foi, assim, eu tenho a impressão que evoluiu,
né? Eu vou aproveitar para contar uma historinha assim. Eu comecei minha carreira na Martins Andrade, o Alexandre, filho do Romualdo, queridíssimo, saudoso Romualdo. Grande Romualdo. E depois disso, enfim, o Alexandre eu saí, fui fazer minha carreira, o Alexandre foi fazer a carreira dele, nos reencontramos, sempre nos reencontrávamos, mas entrei no Sinapro também um pouquinho pela mão do Delmar e do Alexandre, e me tornei presidente num almoço com o Delmar e com o Alexandre. E daí, nessa sequência de passagens aí, tá essa que o Juliano citou. Então, acho que tem disso, né? Somos um mercado, mas somos um mercado atento às entidades para que elas tenham gestões comprometidas. E é nesse conceito de gestão comprometida que eu acho que a dificuldade é muito maior para formar diretorias que se comprometam. As pessoas até colocam seus nomes, mas se comprometer é uma outra versão, né? São mandatos de 2 e 3 anos que geram um envolvimento e uma entrega que as pessoas precisam abrir mão de alguma coisa. Acho que o Sinapro tem crescimento de associados, a ARP tem crescimento de associados, associados pessoa física, pessoa jurídica, de diferentes áreas do mercado. Pós-pandemia, eu acho que a gente teve uma evolução. Tem mais gente interessada. Tem mais gente interessada nos eventos, tem mais gente interessada nas ações. Eu acho que está melhor, tá, Nenê? A questão é... a gente tem a impressão que são sempre os mesmos que participam. Acho que é nesse ponto que a gente... E tem uma camada de profissionais aí que estão mais ausentes, que poderiam participar um pouco mais, que poderiam trazer os seus negócios, o representante dos seus negócios para esses eventos, para colaborar. Eu acho que mais do que troca de conteúdo é as pessoas conseguirem colaborar com perguntas, com ações, com provocações, para que as entidades, para que o mercado consiga evoluir e evoluir em conteúdo, evoluir em relacionamentos, que eu acho que é isso que a gente precisa mais do que nunca. Nenê, eu concordo com o Fernando que é parcial, e eu vejo que depende muito da entidade, né? A entidade tem que se tornar mais atraente, entregar mais, para que as pessoas, no caso do Sinapro, as agências se aproximem. E eu vejo essa ressignificação do Sinapro, né, que tu acompanhou. Nós não somos o Sinapro, um sindicato. Nós somos o Sistema Nacional das Agências no Rio Grande do Sul, porque a FENAPRO é uma federação que não existe sem os Sinapros. Por que eu menciono isso? Porque hoje, na gestão do Daniel Queiroz, que é o presidente da FENAPRO, que tem uma abordagem muito contemporânea, a ressignificação dos Sinapros pelo Brasil todo é evidente. Uns com mais velocidade, outros com menos. E a gente começa sendo sindicato também, né? Que é a questão de a gente sim faz todo o apoio legal, dissídio, acompanha na medida do possível os editais, só que a gente está entregando cada vez mais a questão da gestão para as agências. E quando a gente conecta a gestão, a gente se torna atraente para as agências que participam de editais, que a gente sempre foi, e as que não participam de editais. Por exemplo, recentemente entraram no Sinapro a Batuca, que também eu acho muito legal, porque ela é de Bento Gonçalves, e a Gamp, uma agência que está indo bem também, que é de Novo Hamburgo. E no último Frente a Frente, se eu pudesse fazer um cálculo aí, eu diria que 25% a 30% da audiência era fora de Porto Alegre. Então a gente está tendo mais representatividade, a gente está tendo representatividade daquelas agências que não estão lá para ter o certificado para participar de editais. Ou seja, a gente está fazendo tema de casa, está comunicando isso, né? E com isso a gente consegue trazer mais gente para levantar essa barra desse mercado. Eu concordo também, acho que a gente está vivendo um momento de evolução bem bacana, assim, pessoal, e acho que o reflexo disso são esses exemplos que vocês trouxeram, né? O crescimento das entidades, a capacidade de realização em prol do desenvolvimento do mercado. E eu acho que isso tem a ver com essa ideia, assim, dessa liderança que vem se renovando. Acabamos de ver o exemplo aqui, né, Fernando? Estava citando, né, a tua chegada, a chegada do Juliano, né, essa evolução, o próprio Daniel, né, na FENAPRO, lideranças que são, né,
importantes, com representantes de negócios relevantes no cenário, no contexto, no mercado. E eu tenho certeza que essa jornada evolutiva ela vem sendo impulsionada aí por essa chegada de novos personagens, né? A gente tem no SEMP, por exemplo, o Lara, né? Agora assumindo também, uma figura importante do cenário nacional. A gente tem na BAP uma renovação importante, a Márcia está assumindo, né? Com uma diretoria também, independente dos capítulos no Rio Grande do Sul. Nós temos na estrutura da BAP, que é, né, a nossa a Associação Brasileira de Agências de Publicidade no Brasil, essa pauta sempre de representação dessa esfera mais nacional e de ativações relacionadas ao contexto político, das boas práticas, né, da inspiração desse modelo de valorização da nossa indústria, né? Então essa é a grande agenda assim, da BAP, a grande bandeira da BAP com esse foco bastante nacional. Aqui no capítulo do Rio Grande do Sul nós temos 6 associados, né? E é um número pequeno, nunca tivemos um número muito grande por se tratar dessa entidade que tem esse perfil mais empresarial, assim, de uma pauta um pouquinho, né? Mas por que isso só 6? Por uma questão, né, de talvez entendimento desse cenário de que as agências estão, né, não entendendo, né, a importância talvez de fazer parte dessas comunidades, dessa agenda, e de uma falta também de, né, um número maior de empresas grandes aqui, né, maiores, né, com esse fôlego para fazer investimentos nisso, né? Nós não temos, infelizmente, muitas agências, né, grandes aqui no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Diferente de outras regiões. Mas olhando as regionais no Brasil inteiro, é uma variação que fica em torno desse número. Não é muito maior, não. Na Bahia, tem lugares menores, em Minas Gerais, infelizmente, é um número... tem um número menor ainda. Isso reflete e representa muito a realidade de cada um dos mercados, né? Em termos do perfil das agências de pequeno, de médio e de grande porte, né? Então, por se tratar de uma entidade que tem essa agenda mais ligada ao negócio, ao fortalecimento dessas pautas, né? Com uma representação e um valor de associação também ligado ao número assim, de colaboradores, enfim... Fica às vezes, né, infelizmente, essa questão financeira não é difícil. Deixa eu fazer uma defesa, tá? Mas eu queria, só para encerrar, Fernando, eu queria também dizer que eu acho que a grande importância dessa pauta hoje, né, é sobre essa integração das entidades, que eu acho que é o grande fator mobilizador aí, novo também, né? Quando a gente conseguiu encontrar um caminho de sinergia com a sobreposição, com a soma das atividades, né? Eu acho que a gente ganhou uma outra dimensão também, né? As iniciativas para mercado. Vocês são diferenciados, né? Vocês querem um mercado maior. É que a agenda pressupõe isso, né? Essa ideia da cocriação, da colaboração é uma pauta hoje contemporânea. E se a gente não trabalhar assim, acho que, né? Então, a gente percebe hoje uma muita gente só olhando para o seu umbigo. Uma ação da ARP, do Sinapro, da Federação, enfim, muito interessante. Tem um aspecto também, né, que a gente já não vive mais a transição de negócio dos digitais, das origens, né, dos nativos. Não vive mais. Não vive mais no conceito, mas legalmente vive. Né? Quer dizer, o cara existem ótimas agências nativas digitais fazendo o trabalho full como o nosso, mas cuja inscrição delas, o KNAI delas não se encaixa. Então, eles não podem ser sócios de uma determinada associação ou estar dentro do Sinapro porque o KNAI não encaixa, porque tem aquela questão legal. Então, tem essa a gente precisa também legalmente lá no negócio, como no capítulo jurídico, precisa ter alguns ajustes no nosso negócio para que fique todo mundo na mesma esfera. Porque isso impacta em todos os pontos, inclusive de custos. Tem negócios disputando o mesmo mercado com custos diferentes para contratação e para emissão. Eu acho que isso e aí a pergunta para os três, cria esse momento de mercado que todo mundo fala nas in-house. Sobre house agency?
O in-house agora. O in-house, enfim. O que eu... isso é uma percepção minha, né, Nenê? Eu não falo como Sinapro, eu falo como... Não, é isso que eu quero ouvir mesmo. Eu entendo que com a dinâmica das empresas hoje, ter uma in-house não é uma má ideia. Só que a in-house ela vai ter sempre muita dificuldade de fazer aquela ideia estratégica de verdade, que saia fora da caixa, e daí ela vai contar com as grandes agências criativas e estratégicas, porque é muito delicado. Esse dia a dia pesado do cliente é muito difícil da agência operar. Muito difícil. Então eu não sou um crítico das houses, não pode ter house. Nós temos clientes, inclusive, que a parceria da agência com a house é fundamental. Então, é um caminho que eu acho que as empresas podem experimentar. Elas têm muita dificuldade de montar uma house. Elas têm muita dificuldade de manter os profissionais. É um pepino e um abacaxi, a mutação dos dois que eles incorporam. Se eles conseguem lidar com isso, a entrega não vai ter um alto nível. E a entrega de alto nível tá Mas tu não acha que isso foi uma culpa do mercado de ter dado um tiro no pé com o talento? E com a estratégia, com o planejamento, e foi buscar sua mídia? Eu acho, Nenê, que isso é uma percepção minha. Eu acho que o Rio Grande do Sul teve o que exportou de talento. Eu tenho uma impressão que essa evolução é reflexo dessa transformação do mercado e faz parte, né? Acho que os modelos vão evoluindo, a gente vai testando, né? E vai... Mas tu acha que isso é uma evolução? Iniciando assim, né? Novas perspectivas para responder a um contexto muito dinâmico, né? Tá muito fragmentado, tem muita coisa acontecendo e tudo é reflexo do contexto. Então, eu acho que sim, é um formato muito viável, muito positivo do meu ponto de vista, sim, também, quando tem uma clareza dos papéis, do que quem faz o quê, quando estabelece uma relação de cocriação e que isso no final resulta em benefícios de agilidade, de maior eficiência, de soma, né? Dos talentos de ambos os lados, ambos os times, né? Então, por exemplo, só para dar um contraponto assim, mais ilustrativo, acho legal, num cenário de operação integrada, full service, assim, numa agência, a gente sempre teve um volume de muito trabalho, muitas horas demandadas de desdobramentos, de coisas, né, que são necessárias para um projeto grande de comunicação acontecer, entre, né, o fluxo dele estratégico, criativo, né, distribuição, de contratação, de gerenciamento, de mídia, etc., de criação. Não só, né, a parte da estrutura, mas um projeto grande ele desdobra em muitas pequenas partes e aí acaba criando um volume de demanda muito grande assim, para a agência e tal, e aquilo acaba no dia a dia massacrando muito a operação. Então hoje tem muitos exemplos que com muita clareza e propriedade souberam nessa relação de house com relações com a agência separar essas atividades e entender o valor de contribuição de cada uma das partes. Então tem um exemplo nesse caso que eu estou trazendo, é que esse trabalho mais do volume, do desdobramento, que tem um valor menor nisso, nessa entrega, fica, por exemplo, para a equipe interna fazer, que é mais rápido, é mais fácil pegar ali o time, orquestrar, desdobrar uma campanha digital, né, em múltiplas peças, enfim, desdobrar um conteúdo, uma campanha, uma ideia. E essas outras coisas mais estruturantes, da Big Idea, da estratégia, da criatividade, né? Do KV, da inteligência de mídia, né? Do gerenciamento, do desenvolvimento de um conteúdo, né? Para o parceiro criativo, para a agência, enfim. Então, eu acho que são exemplos que se multiplicam, mas eu vejo como uma realidade positiva. Nós temos o exemplo do Sebrae, tem uma house, uma estrutura muito consistente, são mais de 30 pessoas na in-house do Sebrae, hoje aqui RS, e nós temos uma relação extraordinária, que é um exemplo de complementariedade, de cocriação, de respeito, de soma, né, como um ponto desse exemplo. O que eu vejo no mercado é que se falava muito antes com o CEO, com o dono. Hoje está se falando com o cara do marketing. Se não é o cara do marketing, é o gerente de marketing. Se não é o gerente de marketing, é o não sei quem. E esses caras, pelo menos é o que o mercado diz, viraram concorrentes.
tudo que vocês propõem, eles dizem não. É verdade isso? Não. Não, assim. Não. Deve ter casos assim, se estão falando, mas não. O mercado diz isso, que o marketing está sendo um empecilho. Não, acho que o problema maior é o distanciamento. Se existe o distanciamento do CEO, isso é um problema para o atendimento do cliente. Acho que esse é um drama que cada um tem que resolver o seu. Tem que estar próximo. O marketing é um espaço a mais que a agência tem, ou espaço originário para a agência estar lá dentro, junto com o marketing, definir uma estratégia e aí encaminhar junto a CEO, a área comercial, aos objetivos, mas não... Aí se a relação está desse jeito, a relação tá complexa, né? Se existe rivalidade, isso dentro dos nossos negócios, assim, se existir rivalidade entre criação, atendimento, entre criação, mídia, também tem um problema, né? Isso é ótimo. Mas não quando ela extrapola. Se é propositivo, sim. Né? Se a discussão é propositiva. O problema é se está todo mundo querendo... Se a gente está falando de aparecer e está todo mundo querendo aparecer. Daí é um problema. Né? Eu acho que tem todos os exemplos. A gente, quando tem um perfil de cliente, tem uma estrutura maior, né? Pega um cliente, por exemplo... de grande porte, vamos usar talvez essa metáfora, e ele tem uma grande estrutura, né, uma grande companhia, é mais difícil a gente ter um acesso, assim, um canal, né, com o CEO, né? A gente se relaciona com outras áreas, né? As áreas que demandam, as áreas que contratam, às vezes essas empresas têm as áreas de compras, que executam uma parte do trabalho, o marketing executa outra. Então, acho que não existe uma regra assim, para estabelecer um caminho. Tem que criar valor, tem que conseguir ser, né, produtivo, tem que entregar os resultados mensuráveis. A gente tem nas relações mais... né, de empresas médias, talvez uma facilidade, assim, é mais, né, a estrutura hierárquica é mais próxima, assim, menor, aí a gente consegue, mas sem dúvida, é muito importante ter, né, essa origem, assim, da relação com as principais lideranças, né? Nenê, não tem nada mais legítimo e poderoso para qualquer empresa do que o trabalho da gestão de marca da comunicação. O poder que a gente tem de tirar um negócio de uma commodity e virar uma marca, empoderar aquela empresa desse prestígio, dessa conexão, desse valor, não existe nada mais legítimo do que isso. Tem empresas que mesmo o CEO de uma corporação grande, ele entende isso e se conecta com o marketing, e daí a relação agência-cliente é virtuosa. O que acontece? Eu acho que é um pouquinho... as agências têm que chegar nesses momentos, nessas horas da verdade com esse C-Level, e tem que mostrar que elas estão preparadas para isso. Se elas fizerem isso, né, elas não vão nunca mais sair do lado do C-Level. A gente não pode ficar reclamando, sabe? Eu também acho que não. Não me vem com choro, me vem com dor e desafio, a gente vai tratar, vai sabe? Trabalhar. Vai trabalhar. Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu tem um exemplo que eu considero assim, eu não vou citar nomes. Só as iniciais. Mas tu sabes... Quantas letras? Tu sabes porque tu tá sentindo na carne como entidade. Vai sair um grande evento agora aí em Porto Alegre. Que era a grande vez do Sinapro falar. E o Sinapro não vai ter vez. E esse evento está sendo feito por uma agência que tem um membro dentro do Sinapro. Cara, quando me falaram isso, eu digo, mas que isso, cara? Tempo. Por quê? Por quê? E eu sei que tu tá chateado. Não, Nenê, como tu não tá identificando, eu vou fazer de conta que eu não entendi nada do que tu falou. Mas tu sabe o que é. Mas eu te digo o seguinte, eu não sei se o Sinapro não vai participar. Acho que não. Estão negociando. Acho que não. Eu não sei se o Sinapro não vai participar. Ele se atrasou hoje, ele estava lá na reunião. Negociando. Não, eu disse. E eu acho que tu tem razão. Eu acho que tu tem razão nesse cenário em dizer assim, o Sinapro deveria participar. Até porque o contexto ali todo favorável. E a pauta do Sinapro nesses momentos, né, é algo muito legítimo, que é o seguinte, que é uma campanha que nós estamos para lançar, que ela vai colocar o Sinapro à disposição para revisar a concepção dos editais.
Porque nas centenas de prefeituras, câmaras e entes licitantes... Aliás, já coloco a coluna à disposição para vocês colocarem. O problema é o seguinte, de novo, não dá para ficar chorando que os caras não fazem edital. Vamos ajudar. Eles fazem edital de comunicação a cada 4, 5 anos, não sabem fazer, porque a equipe mudou, a que fez o anterior. É complexo, então nós vamos ajudar. Vai ter... Cara, eu não vi um edital ainda no Rio Grande do Sul que não tenha justiça. É difícil. É um processo complexo. Eles nascem muito tortos. Mas é nojento. Mas é um processo, é um modelo, nojento. é um modelo. Acho E é isso que a gente quer levar para eventos como esses, eventos desse fórum. Vamos torcer para estar lá, vamos pensar positivo. Eu disse que tem que estar lá. Tá, vamos torcer para estar lá, porque eu acho que é isso. A gente tem que se conectar com as FAMURs, com a... esse pessoal tem Vocês que ver... vão ao encontro da FAMURS agora em... Dia 6? Dia 6. A gente está tentando também. Porque essa pauta ela é legítima. Não. E o que a gente precisa, Nenê? A gente precisa de 5, 10 minutos de novo. Eu acho que a gente vai ter, tá? Porque, de novo, a gente vai fazer a economia girar e não é só das agências, né? É das produtoras, é dos veículos, é de todo mundo. Porque vai ter edital bom na rua, bem feito. E, de novo, para quem faz a gestão, tem que comunicar, né? Tem que comunicar e vai comunicar porque os editais vão nascer melhores. Eu vou te dizer uma coisa e vou dizer para os três. Eu tive um presidente de entidade. E aí ele me perguntou assim, tu conhece a agência que ganhou a licitação aí da minha entidade? Eu digo, conheço. Tu não acha uns guri de merda? Eu digo, opa, como assim? Se ganhou a sua licitação, não são os guri de merda. Quem sabe seu marketing são os guri de merda. Ele só não me expulsou da sala porque ele viu que deu uma mancada. Mas escolheram uma agência que o presidente não queria. E aí tudo que a agência apresenta, o presidente diz não. Esse cenário, Nenê, que tu coloca aí, que tá posto, é muito complexo, né? Complicado, né? O que eu acho mais importante, de novo, Nenê, é que assim, ó, a cada oportunidade que as agências têm de mostrar valor, elas têm que mostrar valor. De novo, meia culpa. Será que as agências estão fazendo tema de casa? Porque se elas fizerem, elas vão prosperar. O marketing vai... reconhecer. O marketing vai reconhecer. E outra, ele vai criar cases. Ele vai se valorizar. Ele vai ter se ele não está feliz ali, ele vai ter um próximo emprego melhor. O marketing que apoia a agência, ele vai crescer e prosperar. A empresa que está conectada com a agência, ela vai crescer e prosperar. O Fernando Machado, que foi marketing do Burger King a vida toda, que foi para a Activision, fez o case da Unilever, da Dove, Sketches, ele fala que a relação da agência e cliente tem que ser one team. Cara, é one team. É uma coisa só, cara. Depois que a gente é uma coisa só, cliente e agência, a empresa vai prosperar, vai crescer. É isso que a gente tem que fazer. Eu queria pegar o gancho para o início da conversa. No tempo do pai do Alexandre, do Romualdo, que os clientes consideravam que a agência era um departamento. Uma extensão, né? Mas eu queria pegar o gancho do Juliano e da conversa aqui, do Fernando e nossa, Nenê, que é o seguinte, voltar para o início do papel das entidades e pegar esse case dos editais que estava trazendo. Essa é uma grande, por exemplo, pauta de percepção assim, de valor da iniciativa da entidade, né? Como a ideia de estabelecer uma forma mais precisa, mais clara para desenvolver e orientar o mercado com os editais. Essa é uma grande contribuição para o mercado, uma iniciativa como essa, né? Porque ela traz uma visão de integração, de clareza, de ordenação, de padronização, né? Parece um assunto assim, mas hoje tá uma coisa, né? Puxa, né? Vamos falar de outra coisa. Gente, mas assim que se constrói, né? E o papel das entidades tem essa base de estruturação, assim, né? De critério, de boas práticas, de orientação, de modelos, né? Esse é o papel das entidades. Então, quando a gente percebe, assim, através das entidades, essas iniciativas, né? É através dessa soma dessas várias iniciativas que vão construindo a oportunidade de pavimentar um futuro melhor.
pautado pela ética, pelas boas práticas, pela clareza, pelos exemplos de formas de relacionamento, de one team, né? E aí, como parte também disso, exemplo de que o Sinapro está fazendo junto com a FENAPRO essa orientação para mercados pequenos, médios e grandes de editais, por exemplo, na BAP, nós temos um estudo, né, que vai na origem da importância da propaganda, e aí nós tivemos em São Paulo agora recentemente, e que está aqui, né? Por exemplo, uma cartilha, né? Simples. Eu vou depois deixar aqui os códigos, que estabelece estudos muito consistentes, né? Que mostram o valor da publicidade, o valor da iniciativa como essa ferramenta para fomentar a economia, desenvolver mercado, fortalecer marcas, né? Orientar a sociedade. Isso está na essência assim, da nossa atividade. E a gente precisa repetir isso muitas vezes. Alguém precisa levantar essa bandeira. Alguém precisa, né, manter essa ideia presente todo o tempo, né, nos mercados, para a sociedade, né, como um instrumento, uma ferramenta muito capaz de impulsionar valor, de criar mercado, né, de fortalecer mercado. Então, com as iniciativas, né, que a cada R$1, por exemplo, investido, que diz aqui nesse estudo, né, nós temos... A exemplo desse estudo da Deloitte, as marcas têm um retorno de R$8,5 para cada real investido. Então, com esses exemplos, com essas práticas, com esses estudos, com essa consistência, a gente vai pavimentando iniciativas e ideias que vão construindo, né, percepções e barreiras a favor, né, e do fortalecimento dos negócios, né? Assim como na ARP, né, essa ideia da formação, da capacitação, da adaptação profissional. Então, voltando ao início aqui da pauta das entidades, eu vejo assim como muito importante e de muito valor essas agendas, né, e essas iniciativas bem práticas que vão, na verdade, nos oferecendo ferramentas e soluções para a gente poder, né, se apoiar e ir pensando num futuro melhor. Me surpreendeu muito quando eu conversava com o Fernando montando esse podcast. Por que não tem aba aqui? Nós já fizemos um EMA maravilhoso, muito bonito, espetacular. E por que não tem aba aqui? Aquilo foi lindo. Cadê o cliente? Mas vai ter. Já agora a aba também está se reestruturando. Eu soube em São Paulo que vai ter. Volta pro SEMP. Isso, então. A IAB voltou pro SEMP. O movimento do Lara, liderado pelo Lara no SEMP, é impressionante. Então, de novo, vai impactar positivamente, entender todo o nosso mercado. Sim, mas o aba vai ser. Vocês é que vão provocar aqui? Ou vai ter um capítulo, vai ter um novo representante aqui e que vai voltar a ter uma locução local aqui de novo. Aí, Alexandre, eu conversei com o pessoal do Amigos do Mercado lá e com o grupo de marketing aqui para tentar, e a gente não localizou, né? O grupo de marketing aqui, que poderia ter um representante, não encontrou esse representante, sequer talvez a gente possa provocar aqui, como já que estamos aqui, provocar essa até indicação de bons nomes que a gente tem aqui para poder representar. Eu queria aproveitar um espaço, o Alexandre levantou, o Juliano, sobre a questão dos editais. E tu vai lembrar bem que teve um momento em que a gente foi na prefeitura para falar de um determinado ponto, que não tinha a ver com edital, mas um determinado ponto, e eu fui como Sinapro, o Zeca foi como ARP na época, e a gente foi porque a mídia exterior precisava desse apoio das entidades para um determinado assunto. E lá o prefeito nos perguntou assim, foi perguntando qual é o teu interesse, qual é o teu interesse, qual é o teu interesse. E ele olhou e disse, qual é o teu interesse? Disse, 20% desse mercado. Então, quando a gente fala de um edital, também tem isso. A agência, quando se dá os números, a agência tem uma participação, mas não é todo aquele número. Às vezes também a gente sofre um pouquinho com isso, quando se fala nos números, que absurdo. Não, mas a gente tem uma parte daquilo, a gente está administrando uma parte. Os outros 80% passam por veículo, por produtor, e no edital a briga vem para cima das agências. E aí, Fernando, também ampliando um pouquinho essa reflexão, é muito custoso também participar para quem escolhe as agências, né? Claro. Escolher este caminho de participação, porque, Nenê, ainda na pauta dos editais, depois a gente pode evoluir, né, para outros temas, mas enfim, só para fechar esse assunto, né? E é muito custoso
a gente precisa seguir esse guia, né, da orientação, que é um conjunto de exigências assim, muito realmente complexo, né, e com muita exigência assim, de detalhes. E a gente, para cumprir isso, precisa se dedicar, as agências precisam se dedicar muito, precisam ter um esforço assim, de um investimento muito importante, porque sem isso, tu não vence um desafio como esse. Então, assim, as agências estão sempre investindo, sabe? Hoje, empreender no segmento, ser líder de uma atividade como agência de comunicação, significa investir. Investir em talentos, investir em ferramentas, investir em apresentar como, né, a gente pode criar valor. E em todas as relações, os nossos esforços sempre começam com uma iniciativa que tem que partir da gente, mostrando tudo isso e investindo sempre. Então, ou é num edital, ou é numa concorrência entre uma oportunidade de mercado que mais agências participam, ou é de alguma atividade que a gente tem sempre que começar colocando os nossos, né, as nossas formas de mostrar como a gente cria valor e como pode ser ocupar uma posição estratégica positiva como um parceiro importante nessa relação de fomentar, né, o desenvolvimento da marca, criar valor e tudo isso. Então, de novo, assim, é um setor que precisa, né, desse apoio, né, ser percebido com essa percepção da importância que tem para desenvolver mercado, a economia, a sociedade, negócios, marcas. E é por isso que eu acho que a gente está aqui, né, inspirados por essa verdade, essa causa, né? O que me faz estar aqui dedicando com os amigos numa jornada muito longa que não é de hoje, né? É de uma, né, grande caminhada. Todos os dias eu penso assim, puxa, é importante. Então a gente precisa dedicar o tempo com essa doação, né? O Juliano trouxe essa reflexão bacana, porque isso é preciso, né, ser feito para que a gente tenha um amanhã com uma perspectiva, né, melhor. E, Nenê, só fechando os editais, tá? Que é um assunto que acaba puxando, mas vamos depois largamos esse assunto. Várias questões ali do edital, do bom rito, para que elas existem? Em prol do licitante. Tem que ter X dias para depois que tu publicou o edital para ser entregue. Por quê? Para as agências ter tempo para fazer um bom trabalho, cara. Esse trabalho é para quem? É para ti. É para tua entidade, para tua prefeitura, para tua gestão. Porque os envelopes têm que ser de tal... Por quê? Porque é um princípio de não haver a identificação. Por quê? Para fazer certo para ti. Então, quando o Sinapro intervém, é para fazer um melhor edital, para tu ter quanto antes a tua comunicação rodando. O benefício vai ser da tua gestão, né? Então, muitas vezes, eu acabo fazendo contatos e não é por mal, não é um choro, mas é uma dor. O contato é mal recebido. Eu digo, amigo, a gente só tá te contatando para fazer um melhor para ti, porque daí tu vai ter 4 anos, até 5 anos de uma comunicação pujante da tua gestão. Nos escuta, a gente tá aqui para te ajudar, tá? Não queria estender o assunto. É um bom assunto, assim, assunto importante. Importante só, os guris que tu citasse, né, que fizeram todos os investimentos em ferramentas, em equipe, time, saíram, né? Do que tu tá falando, abriram mão. Eles estão ainda nós estamos ainda voltaram para o assunto do mistério de dezembro. Deus do céu. É o seguinte, sabe que alguém desenha para mim o que está acontecendo aqui, né? Sabe que eu entendo. Vou te passar um WhatsApp. Que essa entrada de vocês, dessa participação em licitações e tal, a primeira coisa que tinha que se pensar é na remuneração de vocês. Cara, eu vejo agência que não tem condições, que sacrifica, contrata talentos, gasta 20, 30, 40, 50 mil para ficar em 15º, ou um funcionário chegar lá e assinar um envelope que não podia assinar. Mas, Nenê, você sabe disso. Só aprende fazendo, Nenê. Esse tipo de coisa é o seguinte, infelizmente, se tu quer entrar no jogo, é o seguinte, faz parte. Se tu quer escolher entrar, jogar esse jogo, fazer essa participação e ter a oportunidade todo mundo tem esse dinheiro. É o seguinte, bom, aí não entra então, aí não escolhe ir no restaurante que tem 3 estrelas Michelin, né? Vai no outro, né? Daí é assim mais ou menos, né? Então não vai. Porque daí assim, custa e só fazendo, gente, só fazendo, assim, revelando, compartilhando você, só fazendo para aprender. Então assim,
Quer entrar, Nenê, investe. Quer entrar, investe. Deixa eu puxar um... Existe um custo de entrega de horas de talentos, que é o nosso maior patrimônio, né? Mas os erros acontecem por falta de atenção. E por falta de experiência também. Por falta de experiência. O que acontece? Se a pessoa que tivesse Agora, já não houve queixa de lendo o Juliano entrar numa licitação sendo presidente do Sinab? Não. Não, nunca. Pelo contrário, acho que melhor até... Não. Até é o exercício dos chapéus, né? Ali eu não estou e não sou... Tanto que quando eu participo, tem alguém do Sinapro. Olha, eu sou do Sinapro. Eu era vice, era diretor, mas aqui eu estou como SPR. Então... Eu queria dar o exemplo da licitação privada, né? Porque são as concorrências privadas. E é a mesma coisa, gente. Assim, é só muda o teor. Porque assim, hoje, para pleitear grandes oportunidades de contas, enfim, também tem um critério rigoroso dos dois lados de seleção. Quem contrata quer ter a melhor oportunidade de entender, né, e selecionar o parceiro adequado, testando, né, os critérios daquela agência, daquele parceiro. É a mesma coisa, né? Só que tem uma outra roupagem, né? Mas eu acho que tem que ser remunerado. E vem as concorrências, e vem as... Né? Então, assim, da mesma forma, tem que investir. Tu tem que fazer a entrega. Na iniciativa privada, quando sai do marketing e vai para compras, é muito difícil. Também, é muito difícil. Aliás, eu até ia perguntar para vocês, perguntar para vocês, o que vocês acham disso? A maioria das empresas hoje está transferindo a mídia para a compra de prego. É bom isso? Eu não tenho essa percepção. A maioria dos clientes está transferindo a compra de comunicação. É que assim, Nenê... grande cliente. Sim. Para aqueles caras que compram prego, que compram malte, que compram o que tu está dizendo é que as grandes empresas... Isso não é um negócio assim. Não, mas é que tem que entender o modelo das empresas. Elas são organizadas por áreas, uma grande companhia, ela se né, desenvolve e cresce porque tem as áreas responsáveis por cada uma das atividades. E o que a gente percebe nessa relação das grandes empresas é que a contratação de todos os insumos é feito por uma área de compras, né? E que segue um manual de compliance, de práticas, de exigências dessa companhia. Insumo. De certa forma, a gente está vendendo serviço, né? É uma entrega baseada, né, em serviço e que quem né, nessas estruturas seleciona é a área de compras. Quem compra é compras, né? Então, a gente precisa entender essa regra, mas o ponto aí nem é esse ser o problema da compras fazer a contratação de serviço. O problema é se os parâmetros para essa contratação, essa escolha, eles estão corretos, que eu já vi de tudo. Tem processos bem estabelecidos, que está claro, que são regras claras, que é baseado num modelo coerente. E tem outros que o cara quer comprar inteligência e atribuir um valor por uma outra perspectiva. Aí não fecha. Então, tem de tudo. E não é sobre certo ou errado, eu acho que é sobre o como. E se a gente puder entrar para ir regulando e melhorando isso com o instrumento de mostrar a importância da publicidade, as diretrizes de compliance, o poder, né, de ações reguladoras nos órgãos públicos, os instrumentos de editais, as pessoas capacitadas para responder a isso, e a soma dessas atividades elevando essas oportunidades, porque nós estamos em progress, tudo na vida está em construção, e quanto mais rápida a aceleração e a transformação dos mercados, maior é a necessidade de a gente construir modelos novos e adaptar modelos. E nós estamos exatamente nesse ciclo. Então as coisas, muitas não estão prontas, outras nós estamos construindo, e que boa essa oportunidade de nós, líderes, né, de entidades, conseguir trazer instrumentos, ferramentas de representação para subir, né, o padrão, estabelecer um olhar sobre um caminho que pode ser melhor para o futuro. Né? Sabe que uma coisa que me preocupa muito também é a não valorização da representatividade das entidades. Pouco eu vejo ARP, Sinapro, ABAP participando de um conselho da Fiergues, do governo, ou de outras grandes entidades. Por que isso? Boa pergunta, né? Eu acho que, de novo, isso é uma dor, isso é um desafio. Depende da gente. Talvez a gente tenha que se articular um pouco mais,
O Fernando era o presidente, né? A gente colocou ele como diretor de relacionamento com o mercado. Tipo assim, é o cargo do diretor que tá de folga, sabe? E a gente tem feito um movimento muito legal de, tem evento tal, temos que estar presente. Até uma coisa que a gente pode fazer a conexão com a BAP, eu acho que faz todo sentido. Uhum. E a gente começa a estar presente em locais que a gente nem estava presente, né? Vamos passo por passo, degrau por degrau. Talvez comece por aí. E daí vamos começar a pleitear. Vamos começar a mostrar o nosso valor. Tá aí o Festival Mundial de... Deixa eu voltar nessa pergunta. Tá muito rápido as perguntas, uma atrás da outra, não deixa a gente responder, pô, Nené. Tá muito rápido. Estaremos lá no Festival Mundial. Olha só. Nossa. Opa, tá bom. O Sinapro vai receber uma homenagem de 45 anos. Maravilhosa. Na noite de quarta-feira, no Festival de Publicidade de Gramado. Nenê, deixa eu trazer outro ponto da tua questão do por que não estar nos lugares, né, nas cadeiras ou nos eventos iniciativas. Eu acho que esse ponto é uma questão bem bacana, uma pergunta bem bacana, que eu acho. E que é entender, assim, o papel da entidade e a razão dela existir e aonde está realmente a clareza de onde está a zona de valor para essa entidade atuar. E aí talvez o que esteja faltando é a gente conseguir comunicar isso melhor. Aí talvez porque tu não tenha esse entendimento, ou talvez uma falha, mas assim, o papel da BAP, qual é o papel da BAP no cenário nacional? É criar este conceito sobre a importância da publicidade no cenário nacional para a economia, para a sociedade, para as marcas, é estabelecer uma ideia de boas práticas, de compliance, nascendo daí o guia de compliance, instrumentalizar o mercado para como fazer isso. Tem um instrumento muito bacana e é atuar na esfera executiva e legislativa com base na defesa do setor. Que é fundamental. E que isso nós não temos ideia. Já tem representante no Congresso. Mas tem hoje, muita né? coisa. Tu não tem ideia da agenda e da pauta. Que tem uma lei pro dia contra. Mas olha aqui, ó. Deixa eu te dizer aqui, ó. Deixa eu só ilustrar para vocês aqui, ó. Olha a quantidade de ações parlamentares de atuação da BAP, a Lei 12.2, a 4059, a PL 2630, a PL 2134, a PL 1561, a pejotização, o Sistema S, o SS. É uma agenda absolutamente sobre o sempre, sobre os estudos. É um negócio, os setores no Congresso, tanto executivo como legislativo, eles estão assim, todo dia sendo atacados por alguma formação de algum projeto de lei que tem alguma influência naquele setor. E se não existe uma estruturação, uma organização para o setor se relacionar, trazendo a informação, fazendo o entendimento da importância dele, se relacionando com o que é importante nessas pautas, nessa arena, é uma fragilidade. Então, o papel da BAP é Petrônio começou cuidando o papel da BAP é estar nesses lugares, nessas reflexões. Olha que interessante, né? Se forem 6 associados ou 60, a BAP, no Rio Grande do Sul, a BAP vai fazer o mesmo trabalho. E ela está lá, firme e forte. Então, forte. Esse é sempre um desafio das entidades, né? Sinapro, quantos são? 50. Quem não está dentro... continua sendo. A gente vai trabalhar por ele. Né? Então, é verdade. Então, assim, se tiverem condições de se aproximar da BAP, entender qual. Mas reconhecem isso? Aí que tá. Não sei. Então, aí tem 2 motivos. Aí tem talvez duas causas. Uma é a falta da ineficiência da entidade, a gente talvez não conseguir, né, transmitir isso. Por isso que eu vou aproveitar que teu maravilhoso canal, a tua absoluta audiência, e depois conectar aqui esses QR Codes, se a gente puder aqui depois disponibilizar aqui, ó. Todos esses estudos aqui estão disponíveis, são documentos importantes, assim como as demais, né, possibilidades de conteúdos que existem, a gente poder fazer com que isso ganhe, né, e alcance e tal. Vamos botar, né, Regis? Mas essa é a busca permanente, né? Fazer com que né, o mercado, né, as entidades, o mercado, né, as áreas, as empresas, os negócios, as agências entendam essa base. Então, é uma falha nossa, né, de uma fragilidade, porque também, né, os desafios são inúmeros de comunicação também, por incrível que pareça. E compliance, né, que é uma bandeira da BAP já faz uns 4 anos. Sim. Dependendo da iniciativa privada, não só a pública, a privada, o tamanho da corporação, tu não vai entrar se não tem um programa de compliance.
Opa, não é pra bater na mesa, desculpe. Tu entende? Então, é isso que a gente tá entregando pro mercado. A gente tá entregando valor. A gente pode se comunicar melhor. A gente tá no Sinapro fazendo muito esforço para se comunicar melhor. A gente lançou, né, o Buscador de Agências. É uma iniciativa pioneira do Sinapro Rio Grande do Sul, que vai ser replicada para todo o Brasil. O que acontece? As associadas estão no site lá, todas elas, e tu pode descobrir o porte das agências, as expertises e os mercados que atuam. Eu quero uma agência que atua no agro e que vai fazer um trabalho de gestão de influencers, e que eu quero uma agência média, pequena ou maior. Eu faço esse filtro e vão aparecer no Rio Grande do Sul as agências que têm esse perfil. Olha só, né? Isso é espetacular. Um valor Está à maravilhoso. disposição de todos. Santa Catarina já está fazendo, Espírito Santo está fazendo. No último Frente a Frente, o presidente do Sinapro do Espírito Santo... Santa Catarina é forte, Sinapro? Santa Catarina ele tem menos... ele tem dificuldade de diretoria, né? Ele faz bons eventos, só que a diretoria é muito poucos diretores atuantes. A gente tem uma diretoria hoje muito atuante. Deixa eu dar outro exemplo da Sinapro importante também, aqui aproveitando. Parece simples, mas a tabela referencial de mercado. O guia referencial de mercado. Isso é espetacular. É um trabalho assim, absolutamente relevante, porque ele estabelece um padrão, um critério, e tenta unificar isso. E essa é uma base muito fundamental para a saúde dos negócios. A gente ter fundamentos e princípios nivelados, né, como parâmetro, para a gente poder, né, competir com aquilo que realmente... E pegando... No outro segmento, que é o de veículos, as tabelas foram rasgadas. Então é o seguinte, esse valor também dessa orientação e do aprimoramento, novos serviços, a evolução dela... Outra coisa, o primeiro dia útil do ano a tabela está entrando. Ela demorava um pouco mais. Mas tu sabe que nos veículos elas foram rasgadas, né? As tabelas dos veículos. Mas não aí sei de nada, né? Mas aí tem o trabalho assim de mostrar assim, gente, tem um parâmetro, vamos tentar estabelecer, tem um guia de compliance, de boas práticas, de ética, vamos... E aí tem o seguinte contraponto que eu queria fazer aqui, da baixa adesão, ou talvez, né, dos desafios que todas as entidades sofrem hoje no atual contexto, que é o seguinte, gente... por outro lado, quem está no setor precisa, acho que, ter um fundamento também de princípios e valores e dizer assim, eu vou atuar observando as melhores práticas e buscando o melhor para o meu negócio. E vou me apoiar com o que existe de melhor. E tem que ir também as compras, entende? Tem que ir as compras. Porque a gente não pode ficar dependendo também, né, só do outro lado, assim, eu tenho que ir lá, pelo amor de Deus, entra aqui, olha o valor que eu tenho. Não, gente, isso aqui é a BAP, a ARP, o Sinapro é um selo, é um endosso. Quem faz parte está dizendo, eu sou uma empresa que quero seguir os padrões de mercado com ética, etc. Grande corporação em Santa Catarina. É um endosso. Então eu quero dizer para o mercado, não contrata busquem o Sinapro, busquem a BAP, busquem o SEMP, busquem as qualificações através dessas entidades que estão fazendo um esforço muito importante. Aí, deixa eu pegar o gancho do Alexandre. Não, tudo bem. Olha só, eu visitei uma grande empresa de Santa Catarina. A Caert vendendo mídia. Agora tu tem aqui a Gert vendendo mídia. O que é isso, cara? Aonde que nós estamos? Nenê, deixa eu voltar pro ponto do Alexandre aqui, ó. Não. A grande eu tenho duas perguntas já que a grande corporação... Eu tenho uma atrasada já que eu tô definindo que só vai ter agências que têm o selo do Sinapro. Por quê? São as que estão melhor estruturadas, são as que estão preparadas, estão conectadas com o mercado, têm compromisso ético. Olha que legal. Isso já é realidade de empresas de porte médio para grande. Cara, é isso. Vocês estão se preparando para tudo. Aí tu pega uma entidade que resolve acabar com os representantes, acabar com as rádios, departamentos comerciais de rádios, e resolve ser vendedora. Isso? Mas briga quando tiver outros com esse negócio da Caert, briga com outros. A gente não... Não, mas prejudica o mercado, cara. E agora, para mim, o que fica da conclusão, só para encerrar, é o seguinte: quem hoje não percebe ou não está associado à ARP, da linha profissional, eu acho que tá emitindo uma mensagem para o mercado. Quem não está no Sinapro, como sério operador, tá dando sinal. Quem não está na BAP, tá dando sinal para o mercado. Então, gente, eu acho que também é como a gente vai no supermercado, né? Tem produtos de todas as naturezas, de todos os preços, todas as qualidades, todos os fundamentos nutricionais, e a gente faz escolhas. Na relação institucional, é a mesma coisa. Então,
É óbvio que o anunciante, o empresário, a marca, o gestor de marketing, o CMO, o CFO, né, o CEO vai olhar, sinceramente, quando, né, nessas relações, para aquelas empresas que têm um sinal dizendo, olha, eu respeito isso, eu respeito aquilo, eu trabalho assim, eu atuo dessa forma. Eu acho que, né, soma muito nessas relações. Isso. É um exemplo que eu percebo que é verdade. Para comprovar isso, todos os materiais da minha agência, eles têm lá associada e certificada. Então, pessoal, www.integrada.com.br. Acho importante isso por um aspecto. Isso diz onde a minha empresa está. Perfeito, exato. No mínimo, É um filtro. critério, exato. Assim como adoto em apresentações de concorrências, ninguém me pede. Eu coloco as certidões. Claro, Coloco é um critério. os negativos. É um critério. Nenê, A gente vai comprar café, vai lá, tu olha atrás Selo lá, a né? BIC, Tem selo o a selo, BIC. tu vai comprar, né? A carne, tu vai olhar, tem o selo, né? Deixa eu te dar uma boa notícia. Tu quer uma boa notícia? O nosso mercado tem um nível de maturidade de troca que eu não vejo ainda em nenhum lugar do Brasil. A plataforma que eu menciono aqui é o Sinapro e os eventos frente a frente. A gente reuniu num frente a frente uma pauta de prospecção. A Brivia foi lá e falou como prospecta. A SPR, que eu considero bastante madura e evoluída na prospecção, como prospecta. E a E21 como prospecta. Na frente de 30 concorrentes. Se a gente levantar a barra do mercado, todo mundo prospectar melhor, valorizar mais, não trocar conta, não ganhar porque deu desconto. Gente, o que as agências fazem, as que não prospectam? Elas têm uma oportunidade na mesa. E delas vão fazer de tudo para fechar com aquela oportunidade. A que prospecta tem 3, 4. Meu amigo, se não quiser fechar comigo, não tem problema, não tá na hora, tu não chegou no valor. Eu tenho 3, 4 que eu tô negociando. Olha a diferença. E prospecção foi um, gestão de pessoas foi outro, modelo de negócio foi outro. Nenê, frente a frente, agência na frente da agência. Concorrente que não é inimigo. Isso a gente não vê em outros lugares do Brasil. Isso é bench. A gente tem isso com o Gavi também. Baita exemplo. Outra entidade, baita exemplo, né, pra gente falar também de outra instituição. A gente dá uma degustação de Sinapro nesse frente a frente. O não associado vai uma vez. Ele fala assim, normalmente o feedback, eu não acredito que eu vivenciei isso. Todo mundo falando dos desafios e das dores dessa forma aberta. Entendeu? É um bom sinal. Gente, tá maravilhoso. Já se passaram. Passa, né? Boa. Apesar do Alexandre dizer que eu bombardeei, mas é porque eu tenho ânsia de escutar a gente que é boa, né? Vamos fazer outro. Exatamente. Isso é parte 1, né? É parte 1. Isso é parte 1. Esse episódio está em breve no ar e eu gostaria que todos assinassem o canal do YouTube, né? Boa. Nossa. Porque a coluna em si, o site está bombando. Eu preciso que bombe também o áudio e vídeo. E vai. Né? Eu queria aproveitar aqui esse final do nosso programa, né, e fazer uma homenagem. Aliás, eu quero colocar. Eu quero colocar. Vamos fazer o 2. Eu quero colocar a minha coluna à disposição da BAP, à disposição. Que legal. Muito obrigado. A BAP Sinapro, agradece. Obrigado. Assim como eu coloco aqui para a ARP. Entende? Se vocês me permitirem, eu vou usar as marcas de vocês. Ótimo. Com certeza. Eu acho importante. Eu queria, no final agora do programa aqui, primeiro agradecer a oportunidade de novo, né? E que sempre um prazer estar com o Fernando, a troca, né, com o Juliano, a gente conversar, mas a ti, Nenê, uma homenagem a ti. A um grande também articulador, né, de espaços, né, e dessa reflexão crítica sempre, mas na medida certa, questionador, e sempre com o tom de construir. Tu vem na tua jornada da vida profissional, contribuindo muito para a nossa indústria. E nós temos que também, não só através das entidades, entender o papel delas, mas o papel também de pessoas como tu, que tem audiência, que são líderes, né, na comunicação e que exercem um papel fundamental também. Para que a gente tenha, por exemplo, aqui hoje, nesse canal, nesse espaço, né? Espaço do Nenê, podcast do Nenê, e na tua coluna, né? Essas pautas e essa reflexão sobre a nossa atividade. E tu vem há muitas décadas, há muitos anos nessa jornada árdua também, assim como, né, os exemplos que a gente deu aqui, tô batendo na mesa, desculpa,
produção. E tu merece o meu carinho, né, da BAP, tu merece o nosso reconhecimento, tu merece o nosso abraço, o nosso agradecimento e a nossa gratidão por ser essa pessoa e estar há tanto tempo, né, fazendo a gente pensar e provocando. E eu te peço, continue assim, firme e forte. Eu queria aproveitar o podcast virou podcast, tá rapidinho, né? Eu queria aproveitar essa deixa para dizer, para contar um aprendizado que eu tive dentro das entidades, né? Desde que comecei a conviver. Ouvir o Nenê é algo bem... Tu pode discordar, a gente discorda. O Nenê me diz coisas, com frequência me liga, me cobra, às vezes sinaliza. Mas eu aprendi ao longo desse tempo que geralmente algo que o Nenê levanta vem à tona de alguma forma. E se tu prestar atenção... Tem que me ligar mais, cara. Se tu prestares atenção naquilo, tu consegue solucionar aquilo antes... do problema aparecer. Ou, se tu discorda do Nenê, com todo o direito, ele briga com a gente, né? Mas faz parte. Eu acho que o Nenê tem ele vai reunindo as informações e vai trazendo e vai procurando uma solução. Ele geralmente traz isso. É muito mais do que ele colocar na coluna dele na sexta. Agrega muito. Porque eu já pedi para ele não colocar determinados temas. Cara, não bota isso. Isso vai comprometer. Vai ser um problema. Mas é muito mais do que isso. Ele busca para encontrar... Ele traz assuntos para resolver. Né? Por isso que tá bombando, tá? O conteúdo tá bom, tá se adaptando, vai evoluindo. Que legal. Nenê, obrigado. 700 mil. Sério? Maravilhoso. Nenê, obrigado pelo convite. Eu considero que a tua atuação é fundamental para o nosso mercado. Um mercado que nem o nosso precisa do Nenê. Eu fiquei muito triste quando a The Online, e tu foi teu último entrevistado, né? Deixou o mercado. A gente precisa ter esses meios que falam sobre o nosso negócio de maneira até mais combativa, como tu faz, né? Também. Isso é saudável, isso é necessário. Então, Nenê, obrigado. Eu só tenho para te agradecer porque eu acho que o bem que tu faz pro nosso mercado, muitos não entendem, tá? Mas eles se beneficiam disso, tá? Eu tenho certeza disso. Na introdução ali eu falei dos meus filhos, né? Eu acho que eu não falei o nome deles. O João Vitor, de 16, o Joaquim, de 7. São minhas paixões. A SPR eu tinha falado, né? 25 anos. Grêmio, né? O Grêmio. Grêmio. Aqui, uma reflexão final. Agora é para estragar tudo, né, Nenê? O que o Grêmio fez com o Soares, eu acho que é o que as agências, independente Grêmio e Inter, tá, tem que fazer. Cara, tinha um problema lá. Algum louco falou, vamos contratar um craque, um dos maiores do mundo. E os caras começaram a trabalhar para botar aquilo ali em prática. A vida é 10% que acontece, 90% como a gente reage. Quando a gente começar a trabalhar mesmo, a arregaçar as mangas e fazer acontecer, as coisas vão acontecer. Tá? Eu acho que o Grêmio, um louco falou, um monte de louco se abraçou para trabalhar. E o que a gente está fazendo, a BAP, a ARP e Sinapro, a gente nunca trabalhou tanto as entidades. Vocês são muito, Jula. Um bando de louco. Que estão arregaçando as mangas para um mercado melhor. Então, essa nossa audiência aqui. Se vocês puderem se aproximar da gente, da ARP, dos profissionais, a BAP, essa defesa... Eu acho essa defesa legal da BAP fundamental. E o dia a dia da gestão das agências do Sinapro, se aproximem. Porque a gente vai estar construindo um mercado melhor. O mercado amanhã é sábado. O mercado segunda-feira vai ser melhor do que é hoje, muito pela nossa atuação. Então tá, gente. Então um brinde e ao próximo. Aê! Bom, obrigado.